Pessoal, tenho recebido muitas perguntas e pedidos para falar sobre a reforma tributária, o que está acontecendo, o que ela tem de positivo, o que tem de negativo, como pode impactar a economia brasileira. E a verdade é que o que está sendo debatido no Congresso é preocupante e a própria forma pela qual a reforma está sendo aprovada a toque de caixa, sem o devido debate, já deveria alarmar todos os brasileiros. E eu separei vários pontos nas últimas horas, últimos dias. Eu conversei com especialistas, entrevistei até advogados tributaristas para os nossos assinantes do Follow the Money. Tenho lido alguns materiais, relatórios. É impressionante como essa própria pressa em analisar, revela a deficiência do processo, porque o texto final foi disponibilizado no final de ontem, quarta-feira. Estou gravando aqui quinta-feira, estamos nesse momento até aqui na Califórnia, em Palo Alto, e a gente precisou parar para poder falar sobre isso, porque dada a relevância do tema e os efeitos que pode ter em toda a sociedade brasileira, porque realmente, eu já adianto, se essa reforma for aprovada do jeito que ela foi ao plenário, ela vai transformar a Federação Brasileira. Ela realmente tem um potencial de revolucionar a forma como os estados e municípios se relacionam com a União, com a Federação Brasileira. Isso é realmente digno de preocupação e precisa ser revisto. Pois bem, eu começo primeiro pelo óbvio, dizendo onde tem um amplo consenso. Todo mundo concorda que o nosso sistema tributário é completamente disfuncional, ele é disforme e precisa ser urgentemente reformado. Eu diria que aí não tem nenhuma discordância e todas as ideologias, todos os partidos, todas as lideranças políticas, empresariais, enfim, há um amplo consenso dentro da sociedade brasileira. Mas o processo de aprovação em si, e a falta de debate, como eu falei, o texto definitivo que nem estava pronto e foi finalizado na quarta-feira, e a gente está, aqui meio-dia e meio agora de Palo Alto, são 4:30 da tarde do Brasil, eu estou acompanhando as notícias, alguns pontos que eu iria elencar como uma incerteza e ponto de atenção, como a questão da não cumulatividade, que não estava clara na redação, acabou de ser modificada e ficou mais clara a redação, deixa uma situação menos incerta, mas isso novamente revela como o processo está sendo muito ruim nesse momento, a forma como está avançando e a falta de debate. Eu diria que essa é uma das grandes inquietações de muita gente, porque uma reforma tributária, com a importância que ela tem, com os impactos que podem ter em vários setores, na dinâmica da economia, pode inviabilizar ou pode acabar tirando a competitividade de muitas indústrias e setores como de serviços, deveria haver um amplo debate, deveria haver discussão em vários fóruns, entidades de classes, e não simplesmente agora o presidente da Câmara, Arthur Lira, coloca essa reforma importantíssima de forma urgente para ser aprovada a toque de caixa. Não é assim que uma reforma como essa precisa ser levada a cabo. Mas essa realmente é um ponto de atenção e uma crítica visível sobre o processo de aprovação desta reforma na Câmara. De pontos positivos, infelizmente eu diria que temos pouquíssimos, ou talvez o grande ponto positivo seja a simplificação dos tributos, que era um dos principais objetivos de todo mundo, é simplificar esse emaranhado do sistema tributário brasileiro, removendo, eliminando vários tributos e reunindo eles em um só. E de fato isso está acontecendo nessa reforma. Os vários tributos como o ICMS, ISS, os federais também, IPI, PIS, COFINS, serão simplificados e unificados. Então há alguma simplificação e esse é o principal ponto positivo. O ponto negativo é o quanto está custando esta simplificação, por mais que ela seja pouca, poderia ser maior. E é que eu entro então nos vários pontos negativos. Primeiro, poderia sim ser uma simplificação maior e ser apenas um único tributo, mas não, teremos um imposto sobre valor agregado que ele vai ser desdobrado, então é um imposto dual, separado em IBS e CBS. IBS era o Imposto sobre Bens e Serviços, que está eliminando ICMS e ISS, então estados e municípios. E CBS seria a eliminação, a unificação dos impostos federais, como IPI, PIS, COFINS. Mas temos dois impostos separados, IBS e CBS. Poderia ser um único apenas, mas teremos então dois impostos. Outro grande ponto negativo, e é um dos maiores, é a centralização da tributação na União. Os estados e municípios estão perdendo autonomia,
toda a remoção do ICMS, do ISS, a unificação no único imposto, está colocando todo o poder da tributação e de decisão da tributação nas mãos do Estado, nas mãos da União, e os Estados assim perdem independência. E muita gente está celebrando isso porque significa que a guerra entre os Estados vai acabar, a guerra do ICMS, isso vai acabar com essa reforma tributária. No entanto, essa não é uma guerra, essa é uma competição onde os Estados competem entre si, desenvolvendo as melhores práticas, o melhor ambiente e instituindo os menores impostos para atrair capital, para atrair empresas, para atrair investimentos. Então isso não é uma guerra, na verdade é uma competição, e é uma competição saudável e que acontece em vários países do mundo, inclusive aqui nos Estados Unidos, onde há essa competição. Por exemplo, a Califórnia, que tem imposto mais elevado que a Flórida, que está atraindo muito capital humano e muito capital de empresas e investimento. Isso é excelente. E eliminar essa possibilidade dos estados decidirem impostos e alíquotas e assim atraírem investimentos é, mais uma vez, colocar nas mãos da União a centralização do poder e a perda de autonomia dos entes federativos. Então, o fim da guerra tributária é algo a se lamentar e não a ser comemorado, porque na verdade isso é uma competição entre os estados. Outro ponto negativo e que está permeando essa reforma é muita incerteza que há sobre as alíquotas finais. Muita coisa precisa ser definida, então está sendo uma reforma muito no conceitual, como vai ser reformado o sistema tributário, mas sem uma definição clara de quais alíquotas efetivas teremos no final do dia. Quais serão alíquotas máximas? Haverá uma alíquota máxima? Então essa incerteza toda está trazendo insegurança para vários setores e o empresariado em geral e para os trabalhadores, porque alguns setores poderão ser muito impactados. E mensurar o nível do impacto também está sendo uma dificuldade. Tem várias análises aí sendo divulgadas pela imprensa e rodando pela internet, como o setor de serviços e de tecnologia sendo um dos mais prejudicados. Porque embora vários tributos sejam eliminados e unificados, está se aumentando a base de tributação. Então muitos setores poderão ter uma alíquota menor, mas por conta da base de tributação maior, terão a alíquota final, a carga tributária final efetiva maior, trazendo um ônus mais relevante e maior do que temos agora, possivelmente inviabilizando alguns setores ou penalizando demais, possivelmente levando a fechamento de empresas, a diminuição de investimentos, a perda de empregos, a perda de renda dos trabalhadores. E essa análise e a verificação dos custos totais da reforma, isso que nós não tivemos ainda. E novamente a gente retoma a questão do processo que está sendo completamente deficiente. Uma reforma tributária não poderia ser levada a cabo dessa maneira. Então o aumento da base de tributação pode impactar e inviabilizar muitos setores. Construção civil também vai ser impactada. Então, no final do dia, o que a gente está vendo é uma pouca simplificação que vai ter um custo enorme e um custo ainda incerto. Será que vale a pena ir adiante com essa reforma desta maneira? Então, o resumo da ópera é que essa reforma tributária está trazendo alguma simplificação, isso é positivo, mas em prejuízo da autonomia dos estados e municípios e centralizando o poder ainda mais em Brasília. Então, isso significa, sim, uma revolução da Federação Brasileira. E se ela for aprovada dessa maneira, vai acarretar um enorme retrocesso para a economia do Brasil. E para encerrar, já que a gente está nos Estados Unidos, vale lembrar que várias revoluções e guerras de independência foram travadas justamente pelo tema muito sensível da tributação. Tanto que há a frase máxima nos Estados Unidos, no taxation without representation. Sem taxação, sem representação. E um tema como esse, com a relevância e os impactos que tem, deveria ser muito mais debatido e jamais ser aprovado dessa maneira a toque de caixa. Vocês gostaram desse conteúdo? Compartilhem o vídeo, comentem aqui o que vocês estão achando, também falem com os seus representantes, os seus deputados e pressionem para que mude e muito o que está sendo aprovado na Câmara dos Deputados. Fico por aqui, espero que tenham gostado e compartilhem e se inscrevam ativando o sininho. Até o próximo vídeo.